Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazeis? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o coração humano está sempre em busca de ser saciado. E há pessoas que, por vezes, são insatisfeitas com o que são e com o que têm, porque são incapazes de ser gratas, de reconhecer que tudo é graça de Deus. Então elas confundem esse anseio por mais de um Deus que fez o nosso coração tão grande, que o deseja, com as coisas e as pessoas que elas pensam que podem preencher o seu coração. Nada, nem ninguém pode nos preencher por completo. Existem necessidades humanas, de vínculos, as necessidades básicas, mas existe uma necessidade ainda maior em nós, que é justamente de espiritualidade, de sentido, de vida plena, e a fé nos apresenta isso. Quando nós não trabalhamos essa dimensão em nós, nós vamos buscar incansavelmente nos outros ou em alguma coisa aquilo que nos falta. Nós vimos claramente na primeira leitura que o povo de Deus, que depois que atravessa a libertação lá do Egito, rumo a uma terra que Deus lhe prometeu, é amparado por Deus. Deus não abandona o seu povo. Deus está sempre com a sua divina providência assistindo a esse povo. E Ele enche de esperança esse povo para chegar até uma terra nova, de liberdade. Mas depois que passou o entusiasmo,
a euforia. Agora as pessoas no deserto começam a sentir o peso do cansaço, a escassez de água e também de alimento. Logo, elas começam a reclamar. Elas até se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez, enviando Moisés para libertá-las daquela condição. Mas olha só como é o ser humano, quando olha apenas para aquilo que falta e não olha para aquilo que aconteceu e está acontecendo. Eles começam até mesmo a se queixar com Moisés e Arão. Lá no Egito, pelo menos nós tínhamos comida, mas lá no Egito eles eram escravos. Então, por uma satisfação momentânea, eles estavam trocando a liberdade deles. Olha que ponto que chega o ser humano quando ele não consegue ver mais além. É claro que as dificuldades eram próprias daquele caminho do deserto. Contudo, Deus não desampara. Deus, então, na sua providência, manda um bando de codornas para que o povo possa se alimentar. E mais ainda, o pão do céu, o maná. Mas será que choveu pão do céu? Nada disso, gente. No deserto, haviam árvores que liberavam uma espécie de uma substância que caía pela noite ali na areia. E a gente sabe que o deserto à noite é frio, porque a areia não consegue manter a temperatura. E logo pela manhã começava a esquentar, e esta substância desconhecida por aquele povo agora se apresenta de uma maneira que pode ser comida. É ou não é o alimento que Deus mandou do alto? Às vezes a gente pensa que a providência de Deus vai cair do céu, e não. O que vem do alto é a inspiração que Deus dá, são as oportunidades, são as pessoas que nós encontramos, não é? São os acontecimentos à nossa volta, são sinais da providência de Deus como o maná. Nada falta para aquele que confia, mas é preciso ter fé para interpretar aquilo que Deus está oferecendo, como Ele ofereceu o maná. Aquele pão que até então era desconhecido, mas que alimenta as pessoas. Só que existe uma coisa muito interessante dentro desta história do maná. Algumas pessoas tentavam acumular, só que no dia seguinte esse alimento se estragava, porque o maná era para aquele dia, assim como a providência de Deus. Deus tem uma graça para cada dia. As pessoas que tentavam reter, elas viam aquilo se estragando. Tem sempre alguém, não é, que tenta juntar mais para si, até esquecendo-se dos outros. E nós vemos que dentro daquela realidade, essas pessoas saíam perdendo e outras também. Deus distribui o maná, o pão que alimentou o povo ao longo dessa caminhada. Mas Jesus, no Evangelho, vai oferecer um pão que é maior do que o maná. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus oferece a si mesmo. Ele já havia oferecido pães para aquele povo. Quem participou, agora estamos falando do povo do Novo Testamento, não é? Quem participou da Santa Missa no domingo passado, se lembra que Jesus multiplicou os pães, não é? Mas foi do nada que ele fez aparecer pão? Não, né? Houve alguém que apresentou 5 pães e 2 peixes, aquilo que tinha. E a bênção de Deus, a partir da partilha das pessoas, faz render, multiplicar, e todos se alimentam, todos se saciam. Então, por trás desse gesto milagroso, havia um ensinamento. É preciso que cada um ofereça aquilo que tem para que, colocado diante de Deus, isso possa também beneficiar a todos. E daí que nós vemos a abundância, não é? Mas algumas pessoas não entenderam muito bem o que estava se passando ali. Tanto é que no Evangelho de hoje,
quando elas percebem que Jesus está por perto, grande parte delas diz: opa, está ali Jesus, é pão garantido. Muitas delas achavam que seguindo a Jesus teriam pão sem esforço, com facilidade. Aliás, no domingo passado tentaram até mesmo coroar Jesus como rei, para que ele suprisse as necessidades das pessoas. Então, algumas já começam assim: Senhor, que horas o Senhor chegou? Nós não sabíamos que o Senhor tinha chegado, não é? E Jesus diz: vocês dizem isso porque comeram pão e ficaram saciados. Jesus, ele é direto quando ele percebe que tem muitas pessoas apenas buscando o que ele tem e não o que ele é. Hoje, infelizmente, nós vemos também uma fé por parte de muitas pessoas que está sendo comercializada, que é uma fé em benefício daquilo que eu quero alcançar para mim, os meus próprios interesses. Daí Deus se torna também parte disso, não é? Então, quantas pessoas, seja buscando bens materiais ou até mesmo espirituais, podem buscar o que Deus pode dar, os milagres, as graças, e se esquecem do autor dos milagres, do autor da graça. Se nós buscamos a Deus, né, a sua mensagem, o seu ensinamento, as graças, as bênçãos vêm em consequência. Mas se alguém busca apenas, né, um favor divino, logo logo esta pessoa insatisfeita vai buscar em outros lugares onde tem uma oferta melhor. Não é assim que acontece? Quando muitas pessoas vão pulando de uma igreja para outra, conforme o discurso que ali é mais interessante para ela. Então vocês percebem o quanto que daí o coração fica insaciável, né? Porque não se preencheu daquilo que realmente necessitava verdadeiramente. É claro que nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos sim dos favores divinos, mas muito mais nós precisamos dele. Senão, meus amados irmãos, nós vamos usar a Deus como uma ferramenta apenas para nós conseguirmos os nossos objetivos, de uma maneira tão mesquinha. Jesus ensina estas pessoas, e elas até mesmo querem saber o que elas devem fazer para ter esse alimento que Jesus está falando então, que é o alimento que vai saciá-los de verdade. Eles não entenderam ainda que Jesus está falando de uma realidade espiritual, né? Jesus diz assim: esforçai-vos não pelo pão que perece, mas por aquilo que é duradouro, que conduz à vida eterna. É claro que a gente precisa sim de tantas coisas nessa terra, tanto é que nós rezamos o pão nosso de cada dia, mas muito mais, a gente tem um anseio por transcendência. Então a fé não pode ser apenas vista num caminho linear, horizontal, somente para atender às necessidades nessa terra, né? Mas a fé é para que nós façamos uma experiência com Deus nessa terra e com a providência dele, mas apontando para o alto, para uma vida em plenitude, que é muito maior, que é um prêmio de todo esse aprendizado que nós vamos aos poucos, dia após dia, tendo aqui. E é por isso que Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu, completo. Assim como o alimento físico nos dá energia, força e mantém a nossa sobrevivência, o pão espiritual nos dá ânimo, sentido, nos oferece felicidade e também força na tribulação, nos momentos difíceis, que não faltam e não faltarão os desafios. É o alimento que ampara e sustenta a presença de Cristo, de maneira que Paulo vai dizer que já não é mais ele mesmo que vive, é Cristo que vive nele. Então ele internalizou a pessoa de Jesus Cristo. E acaso não é isso que a gente faz quando a gente ouve a palavra? Você leva a mensagem para você e você leva para as outras pessoas. Ninguém pode vir à igreja apenas querendo a bênção para si ou uma resposta para si
e não oferecer nada para os outros. Senão, que seguidores de Cristo nós somos? Nós vamos nos parecer muito mais com aqueles que querem somente o pão para si, não é? Então, quando eu me alimento de Deus, quando eu faço uma experiência com Ele, eu também tenho algo a oferecer, não é? Eu tenho essa força, essa energia, essa coragem, essa inspiração. O pão que é dado na Eucaristia. Gente, é Deus dentro de nós. Pense nisso. Não é um símbolo simplesmente, Ele nos acompanha. É a força e a graça dele em nós, que deve atuar através de nós. Era esse o sentido da multiplicação dos pães. E é esse o sentido quando Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. E as pessoas dizem: Senhor, então, dá-nos desse pão. Mas ainda eles pensam que é só o pão material. Quando na verdade, Jesus Cristo está mostrando que o que Ele quer dar é muito maior do que aquelas pessoas estão buscando. Se não nos deixamos preencher por Deus, nada e ninguém vai dar conta das lacunas que nós temos. Facilmente a gente vai transferir para outras pessoas coisas que são carências nossas, expectativas nossas. Quando não, até mesmo idealizar nos outros, ou lá no futuro, que ainda não aconteceu, que eu ainda não tenho, o que seria felicidade. E a gente não vive uma vida feliz com Deus desde já, ainda que haja muitas coisas por alcançar. É claro que nós viemos nesse mundo para evoluir, progredir, em todos os sentidos, mas muito mais espiritualmente. Quem apenas busca coisas, ou status, ou pessoas como se fossem troféus, não é? Na verdade estão vivendo uma pobreza muito grande, porque a maior busca tem que ser acompanhada pelo sentido que Deus dá à minha vida, pelo propósito, e aí que entra a nossa vocação. Se Deus me deu, eu tenho algo para oferecer. E o mais bonito de tudo é que na matemática divina, quanto mais se doa, quanto mais se oferece, mais se tem. Acontece a multiplicação, né? Quanto mais se exercita, quanto mais as pessoas oferecem, mais elas crescem naquele dom, naquele talento, e fazem crescer também para os outros, porque é algo que não morre com elas. Desde uma receita. Eu conheço às vezes pessoas que são exímias cozinheiras, e daí a gente pede a receita, ela fala assim: quando eu não puder mais, daí eu passo, enquanto isso eu vou fazendo. Que bom, né, que a pessoa está fazendo, mas ela não sabe até quando ela vai fazer. Ninguém sabe, não é mesmo? Então eu preciso também transmitir para o outro, senão aquilo morre comigo. Assim como o maná também se estragava com a pessoa que não repartia. Que Deus nos dê a consciência de que Ele é verdadeiramente a plenitude do ser humano, aquilo que no fundo nós mais desejamos. Se Deus está em primeiro lugar, todas as outras coisas acontecem em acréscimo e com harmonia. Se Deus não estiver em primeiro plano, nós vamos colocando outras coisas à nossa frente e elas nunca serão capazes de nos completar. Que o pão da vida, que é o próprio Jesus, seja o nosso sustento nesta caminhada, dia após dia, numa experiência aqui na terra que nos aponta para a plenitude, para a vida eterna em Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,